gente olha e fica com vergonha retraída. Mas eu quero falar um testemunho. Por que eu estou falando isso? Porque a gente era da igreja da Guaiúba e o pastor Marcelo e a pastora Adriana eram de lá. E lá, né, eles glorificavam, tudo normal. E eu era retraída, eu tinha vergonha. Eu olhava para o lado e eu dizia, meu Deus, para que gritar? Eu olhava, meu Deus. E um dia, o Espírito Santo me pegou através do pastor Marcelo. E eu nunca contei esse testemunho para ele. Nós estávamos na igreja, o culto acabou e o pastor, como sempre, ele gosta de encorajar nós. E ele chamou nós lá na frente. E eu fui. E lá eu estava lá na frente e eu estava bem, né, com vergonha. E o pastor Marcelo colocou a mão na minha cabeça e disse assim, só fala em línguas. E eu não conseguia. Eu tentava falar e eu não conseguia. E ele começou a orar e ele dizia, fala em línguas, fala em línguas. Quando eu consegui falar em línguas, a minha perna tremeu e eu senti que saiu algo de dentro de mim. Então isso é muito espiritual. Então eu creio que o travamento que estava na minha boca, o impedimento é espiritual. Porque eu não conseguia glorificar o meu Deus, porque eu tinha vergonha, porque eu olhava para o lado e achava que o irmão estava gritando demais. Então é isso que eu quero deixar para vocês. Não deixa de glorificar ao nosso Deus. Muitas vezes, o Senhor ele quer que nós abrimos a nossa boca. E o nosso renovo, a nossa casa transformada depende da nossa língua. Porque a palavra do Senhor diz que o poder está na língua. Então, o que a gente tem que cuidar com a nossa língua? A nossa língua, ela amaldiçoa e ela abençoa. Então, assim, irmãos, eu queria deixar esse testemunho, porque eu creio que foi espiritual, porque eu creio que tinha algo me travando, que eu não conseguia glorificar. Eu olhava para o lado e aquilo ali, depois daquilo, me transformou. Depois daquilo, eu comecei a glorificar. Alto, gritando, né? Os irmãos sabem, mas é o que eu sinto, é a transmissão que eu tenho que passar para o meu Deus. Não é querer gritar para se mostrar, é dizer para Ele que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso. Amém? Amém. Agora eu vou entrar na palavra. Aqui, como nós vimos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles trabalhavam com o rei, com Daniel, né? Eles eram lá bem grandões. E o rei fez uma estátua dele mesmo. Ele fez uma estátua que, pelo tamanho, é um prédio de 10 andares. E ali ele diz que quem não adorasse, quem não se prostrasse diante dele, da estátua, iria para a fornalha ardente. E o que aconteceu? Tocaram as músicas, tinham buzinas, tinha saltórios, tinha tudo, e quando tocasse todo mundo tinha que se prostrar. E o que aconteceu? Existia 3 homens de Deus. 3 homens de Deus lá. Todos eles se prostraram. Todos eles. Falando no mundo de hoje, até cristãos tinha, porque era um reino, então tinha de vários. Tinha cozinheiros, tinha vários que eram cristãos também, porque tinham vindo, né, de Israel. E eles não se prostraram. E quando o rei falou para eles que o rei ia jogar eles na fornalha ardente, eles falaram o que para o rei? Eles disseram, se por acaso for da vontade do meu Deus, Ele vai nos livrar. Mas se não for, que seja feita a vontade dEle. Olha o tamanho da fé. Olha o tamanho da fé. A palavra do mês de junho é sobre fé. Por isso que é sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. É sobre fé. Então imagina, muitas vezes nós estamos na fornalha, muitas vezes nós estamos sendo queimados, lapidados. Mas isso não pode ser um empecilho para deixar de vir para a igreja. Isso não pode ser um empecilho para deixar de adorar a Deus. Porque quanto mais maturidade, quanto mais testemunho, quanto mais nós passamos no fogo, existem pessoas atrás que precisam que nós passamos por esse fogo para dar o testemunho. Então o Senhor ele não vai usar qualquer filho. Ele vai usar o filho que ele sabe que pode contar. Se ele souber que ele pode contar contigo para passar por isso, ele nunca vai te dar uma cruz maior do que nós não possamos carregar. E isso, ontem lá no Congresso de Mulheres, foi falando, porque o tema era forjadas.
Imagina, eu já tinha visto a palavra, eu já não tinha me aprofundado, mas como o Senhor falou comigo ontem lá, e quem pegou ontem lá, que leve para a vida, porque, meu Deus, cada pastora que passou era sobre isso, era sobre resistência, era sobre resiliência, e é justamente essa palavra, que nós estamos na fornalha, queimando, sendo queimada. A gente vai passar, porque existem pessoas que permanecem para passar. Existem pessoas que morrem no fogo, existem pessoas que passam pela prova, mas morrem, ficam ali. Às vezes não é tanto, às vezes é espiritualmente também. Tem gente que está no mesmo fogo, está ali lutando. Ai, por que aconteceu isso? Por que isso? Aí a pessoa pergunta como é que está? Ai, por que isso? Já passou 5 anos. Ai, por que isso? Que a gente possa caminhar para frente, porque tudo que nós passamos, toda fornalha, ela vem para nos lapidar. E o Senhor, Ele trabalha de um jeito diferente na vida de cada um de vocês. Mas eu creio que se eu perguntar para cada um de vocês, todos nós estamos passando por algum tipo de fornalha. É um fogo, ele queima, mas eu creio que o Senhor, Ele quer nos lapidar, nos amadurecer. Porque como que nós não vamos dar o que a gente não tem? Eu sempre falo isso. O Senhor, eu não posso dar o que eu não tenho. Eu só vou dar o que eu tenho. Então, para mim ter alguma coisa boa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estar na presença do Senhor. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que profetizar. Eu tenho que estar ali crendo que o meu Deus, Ele vai fazer. Porque muitas vezes o Senhor diz não, mas lá na frente nós vemos o porquê que Ele disse não. O porquê que não está acontecendo. Às vezes nós estamos tão fraquinhos na fé, acontece alguma coisa, já não quer mais. Não estou falando, não estou generalizando, mas eu desanimo sim, mas cargos várias vezes já quis largar, mas nunca, irmãos, isso é diante do meu Deus e do altar que é santo. Nunca pensei em abandonar o meu Deus, largar a igreja, nunca pensei. Já pensei em largar cargo, porque eu faço sempre que eu não quero, mas eu largar o meu Jesus, eu não largo pela minha mãe, eu não largo pelo meu esposo, eu não largo, e eu sempre deixei bem claro isso. Porque se nós entendermos que tudo que nós colocamos acima de Deus, Ele vai tirar, é forte, né? Mas é verdade. Porque tudo que nós colocamos acima do nosso Deus, Ele tira. Ai, irmãs, é verdade. Ele tira. Ele tira. Se é um serviço, pode ter certeza que Ele vai te tirar. Se é um marido que você coloca como Deus, que tudo é para Ele, você pode ter certeza. Ele pode não tirar, mas Ele vai balançar. Ele vai balançar. Ele vai mexer na estrutura para ver se Ele ainda vai te dar tempo para ver se você consegue ainda se ajustar.